essa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, receba. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Todo mundo lá naquela passagem, né, que o pastor Doriedson leu, era virgem, né? Ou seja, todo mundo era crente, todo mundo estava esperando o noivo, mas nem todo mundo preparou para a espera. E nós precisamos estar prontos para isso. O tema do nosso projeto de vida esse ano é: prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Em todas as nossas igrejas, esse é o tema para esse ano. Nós precisamos nos preparar para encontrar com Deus. Todas as vezes que eu cito esse versículo bíblico nesses dias, o povo diz assim: pastor, você está dizendo que é para eu preparar para morrer? É também, claro, mas é para preparar como você vai viver o tempo que ainda nós temos de vida. Nós não podemos viver de qualquer maneira, mas a cada dia que nós nos reunimos aqui, a cada dia que você dobra os seus joelhos lá na sua casa, você tem também um encontro com Deus. E todas as pessoas que se encontraram com Deus tiveram a sua vida transformada. Um homem paralítico, eu digo que alguns desses encontros foram muito intencionais e outros foram ocasionais. Aconteceram, eu penso que talvez por acaso, mas eu creio que a maioria foi todos esses encontros foram intencionais. Jesus entra lá num lugar onde havia dezenas, centenas de pessoas enfermas, e ele vai lá para curar um paralítico de 38 anos. Ele encontrou com Jesus, nunca mais foi o mesmo. Jesus encontrou com uma mulher que tinha uma vida um pouco estranha. Ela já tinha tido vários maridos e o que ela tinha agora também não era dela, mas ela encontrou com Jesus. Aquilo mudou a vida dela e mudou a vida de toda a cidade que ela morava. Em outra cidade, Jesus vai entrando lá na cidade de Naim, e de lá para cá está vindo um cortejo fúnebre, uma viúva trazendo para sepultar seu único filho, e um monte de gente chorando, ajudando aquela mulher a consolá-la com a perca do seu filho. Mas ela tem um encontro com Jesus na porta da cidade. Seu filho ressuscita e a vida dela nunca mais vai ser a mesma. Jesus encontrou Lázaro como um amigo, depois de algum tempo dessa amizade, morto, já há 4 dias, dentro de um túmulo. E Lázaro saiu, ressuscitou, e foi um testemunho tremendo. Então nós vamos nos encontrar com Deus um dia na nossa morte, mas podemos nos encontrar todos os dias com o nosso Senhor. Mas nesse ano nós estamos chamando a igreja para que ela se prepare para encontrar com Deus. Amém? Antes de começar a pregar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Eclesiastes, capítulo 2, no verso 10. Hoje nós não temos aqui o Data Show, então vocês vão ter um trabalhinho comigo com a Bíblia, pode ser? Quero que vocês me ajudem. Quem encontrou pode ler, por favor. Eclesiastes 2:10, por favor. Tudo quanto desejaram os meus olhos não neguei. O que mais? E nem privei o meu coração de nenhuma alegria. Mas o meu coração se alegrou aonde? Em todo o meu trabalho. O que mais? E essa foi a porção de todo o meu trabalho. Eu tenho visto pessoas trabalhando, e elas não têm alegria no seu trabalho. Eu amo o serviço que eu faço, eu amo trabalhar para Deus. Eu tenho
prazer de ir para a igreja no sábado, na segunda, na terça. Agora, vocês querem ver alguém que não ama o que faz? Olha para a rede social dele, ele vai pôr lá assim: sextou! Sabe por quê? Porque o trabalho para ele é penoso, é doído, e ele não tem prazer, e ele não tem paga suficiente do seu trabalho. Eu vejo pessoas dizendo assim: pastor, eu não quero ser rico, eu só quero ter dinheiro para comprar o que eu quero. Vocês já escutaram isso ou não? Já ou não? Essa pessoa está certa ou está errada? Certinha. Foi exatamente isso que vocês leram agora, foi exatamente isso que Salomão falou, e é exatamente nisso que eu creio que você pode acreditar e viver esse ano. Esse versículo estava lá na parede, em um dos lugares que eu tinha um escritório, lá na S6, estava lá um adesivo, eu coloquei lá, eu disse: é assim comigo. Deus conhece o seu coração, e a Bíblia diz: agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração, e nos mínimos detalhes. Um dia eu andei num carro, coisa boba, besta, eu andei no carro de um grande empresário, e eu gostei tanto daquele carro, achei tão bonito aquele carro, falei: nossa, que carro legal, tal, né? Nunca tinha visto um carro daquele importado. E na minha inocência eu falei: Senhor, eu queria um carro desse. Não foi inveja, eu falei: eu queria um carro desse. Um ano depois alguém compra aquele carro e me dá ele de presente. Essas coisas não são coisas bobas, é o cuidado que Deus tem com a sua vida. De vez em quando você ganha uma camisa, um sapato, até da cor que você... nossa, eu queria isso. Já aconteceu com vocês? Pois tem um nível nisso que é um pouquinho maior. A Bíblia diz assim: não neguei nada que os meus olhos desejaram. Irmãos, essa para mim é muito difícil, porque o povo diz para nós assim: aquilo que os olhos não vê, coração não sente. Por isso que os homens não levam a mulher para o shopping para passear, porque elas ficam olhando demais. É ou não é? Quantas vezes você já olhou, desejou e não tinha nenhuma condição para fazer isso? Irmãos, eu creio que esta pode ser uma verdade na sua vida: não negar nada que os teus olhos desejarem, e nenhuma alegria ao seu coração, aos desejos do seu coração. Isso está na Bíblia e você pode alcançar. Vocês creem nisso ou não? Tem algumas coisas que eu creio, por isso esse ano eu entendo que 2025 e 2026 nós vamos enfrentar uma crise financeira enorme. Alguns economistas aqui do Brasil dizem que serão anos muito duros, e outros dizem que no mundo haverá um aperto, uma roxa. Essa coisa de guerra tem deixado o mundo em apertos. Então, para que vocês tenham uma ideia, eu estou há um mês estudando sobre economia, entendendo um pouquinho disso, porque a gente tem que alertar nossos pastores. Para o ano de 2025, eles acreditam que o dólar não vai baixar de 6,10. O governo tem uma estatística, mas o mercado diz que vai estar em 6,10. Como é que a gente aguenta um dólar nesse preço? Tem como? Isso influencia diretamente a nossa economia. Para 2026, eles acreditam que ele vai ficar acima dos 6, mas não sabem que tamanho. Mas está lá. O mundo, a esperança do mundo é que 2025 e 2026 o PIB do mundo cresça em torno, haja um crescimento financeiro no mundo em torno de 2%. Nunca foi assim, sempre foi acima disso. A expectativa para o Brasil, num crescimento global, é alcançar 1,5% de crescimento.
Mas imagina vocês esse crescimento econômico na velocidade que a população cresce. Agora, se a gente olhar para as perspectivas que aí estão, se a gente começar a olhar para tudo que as pessoas estão esperando, você vai chorar. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Nós fazemos parte do reino de Deus. Jesus disse assim: o meu reino é eterno, não é desse mundo, daqui eu não sou. Nós somos do reino de Deus. E se você é do reino de Deus, nós trabalhamos com as regras do reino de Deus. E eu não vou depender do governo brasileiro, não vou depender da economia mundial, eu vou depender daquele que é poderoso para guardar e sustentar minha vida e minha família. Aquele que sustentou um profeta na beira do riacho, na maior seca do mundo, com pão e carne levada por um corvo. Aquele que fez Abraão ficar mais rico do que era no tempo de fome. Aquele que fez Isaac enfrentar uma fome, se tornando o homem mais rico do que uma nação. Eu creio num Deus que a Ele não importa a situação, o lugar onde você esteja, porque Ele é poderoso para te abençoar onde quer que você esteja e seja qual for a situação. Eu olho para tudo isso e me alegro em Deus, porque eu sei que Deus é bom e Ele é quem cuida de nós. Eu gosto do pastor Walter pregando, ele prega uma mensagem falando que nós somos embaixadores, é o que está escrito lá em Coríntios, né? Embaixadores da parte de Cristo. Então, quando o embaixador dos Estados Unidos mora aqui no Brasil, ele está preocupado com a economia brasileira? Não. Ele está preocupado com a segurança aqui do Brasil? Também não. Se faltar comida no Brasil, vocês acham que vai faltar comida para o americano lá dentro da embaixada? Também não. Vem um avião, para lá, dá comida do jeito que ele gosta, do lugar que ele ama, vai estar tudo lá. Você faz parte de um outro reino, que é dos céus. Não se preocupe com a segurança, com não sei o quê, com boatos, com o governo, com o mundo, com a ONU, com a fome, com a guerra. Creia naquele que pode te sustentar. Então eu pedi autorização para a pastora Adriana. Eu fiz um papel lá para a minha igreja que eu queria distribuir para vocês. Eu quero desafiar você a fazer, eu sei que no projeto de vida nós fazemos isso, nós fazemos uma oferta de gratidão, e eu quero que você faça nesse mês uma oferta especial aqui na igreja. Você não vai ofertar porque a igreja está precisando, a igreja está linda, está bonita, né? E igreja sempre precisa de dinheiro, mas essa não é uma oferta por necessidade da igreja. Você não vai ofertar para a pastora Adriana, você não vai ofertar para mim, nem para o ministério. Você vai ofertar para Deus, uma oferta especial. Tem gente que não entende isso e diz assim: pastor, eu vou fazer uma oferta que eu faço todo mês. Não, essa é uma oferta que você vai apresentar a Deus e vai dizer: eu quero apresentar o ano de 2025, a vida financeira minha, ao Senhor. Você vai apresentar a sua casa, você vai apresentar aí as rendas, e eu gostaria de orar por vocês. Preste atenção no que eu vou dizer. O que tem aqui atrás? Aqui na frente tem um discurso bonito para você ler e lembrar dele sempre, mas aqui atrás está assim: minha oferta de fé. A primeira coisa, você vai apresentar a Deus uma oferta. Depois você vai colocar aqui os seus objetivos financeiros, é só coisa financeira. E aí tem aqui os meses do ano. Quanto é que você gostaria de ganhar por mês esse ano? Não preenche isso agora não, calma, fique tranquilo, ore a Deus. Você vai preencher isso depois e vai entregar na mão da pastora Adriana. Ela vai dar um jeito de me entregar. Toda quinta-feira desse ano eu vou estar jejuando pela sua vida financeira. Vou estar orando por você. E você vai fazer uma cópia disso aí. Sobrou papel, não sobrou não, pastora? Eu era para dar 2 para cada um, mas depois
Senão você tira uma xerox para você também ir alcançando e colocando aqui para Deus. Agora deixa eu te falar um negócio. Eu sonhei na minha vida em ganhar um salário mínimo aqui. Quem já sonhou ganhar um salário mínimo? Vocês nunca sonharam? Só eu? A Valdirene trabalhava comigo na igreja e era assim, passava dificuldade num dia e dificuldade no outro. Ela chegou para mim um dia e falou: pastor, eu tenho que ganhar pelo menos um salário, eu tenho que ir embora daqui. Quando eu ganhei um salário, eu vi que não dava. Eu falei: preciso ganhar 2. Ganhei 3, ganhei 4, ganhei 5. E eu vi que ainda era pouco. Então hoje eu ensino que cada crente pode, eu posso explicar isso um dia pela Bíblia, mas eu ensino isso há muito tempo, que você pode ganhar um salário de Deus. Eu creio que o salário mínimo de Deus é 7.000 reais. Então o que menos desejar aqui, tinha que desejar dizer assim: eu quero ganhar um salário mínimo de Deus, 7.000 reais. Se você acha pouco, fala assim: Deus, eu quero 2 salários, preciso ganhar 14.000. Se você acha pouco, fala: eu quero ganhar 4, 28.000 por mês. Não, eu quero ganhar 10, 70. Então, aí você vai pensar a segunda coisa: como eu vou fazer para ganhar isso? Porque você só não pode orar e colocar, mas você tem que apresentar a Deus como que você vai fazer isso, qual caminho você vai trilhar. Deixa eu contar rapidinho antes de eu pregar, porque eu vou demorar pregando hoje. Imagina vocês, e eu posso provar isso aqui, que Deus pode fazer isso. Eu vou falar o que Deus fez com Isaac. Diz a Bíblia que Isaac... Tem alguém com calculadora no celular? Se tiver, me ajude. Pega o celular e vamos fazer conta. A Bíblia diz que Isaac semeou numa terra, e eu gosto de levar, quando eu vou a Israel, eu gosto de levar as pessoas lá em Beersheba, onde ele plantou. É deserto. Você olha assim e fala: como é que pode plantar e colher 100 por 1 aqui? Mas ele plantou 100 por 1. Então, deixa eu perguntar para vocês aqui: vocês têm coragem hoje de semear 1.000 reais nessa obra? Aí vocês vão falar: coragem eu tenho, não tenho dinheiro. Então vamos pensar que vocês vão fazer uma plantação em 5 anos. Pode ser? Vocês não têm dinheiro, mas R$1 cada um aqui tem ou não tem? Sim ou não? Se vocês plantarem R$1 nesse ano, vocês vão colher quanto? Quanto? 100 vezes mais. Então no fim do ano vocês têm R$101. Aí vocês pegam R$101 e não come, planta ele de novo. No segundo ano você tem quanto? 100 vezes 100? 100 vezes 100 é quanto, irmãos? 10.000. Aí vocês pegam 10.000, mas não era só 10.000, porque era 101. Eu vou arredondar para 10.000, porque era um pouquinho mais. 10.000, no terceiro ano você planta 10.000 vezes 100 é quanto? 1 milhão no terceiro ano. Aí você planta 1 milhão no quarto ano. Se Deus profetizar o que Ele fez e abençoar você com 100 vezes mais, seriam quantos milhões? 100 milhões. Se no quinto ano, último ano, você pega 100 milhões e planta para Deus te dar 100 vezes mais, quanto que daria? 1 bilhão de reais. Você se tornaria um bilionário saindo de R$1. 10 bilhões, né? Perdão, errei a conta. 10 bilhões. E você seria um bilionário. Deus fez isso com Isaac. Deus pode fazer isso com você. Nós só não temos força para trabalhar, alegria no trabalho, e tem um monte de coisa que a gente precisa aprender com Isaac. Mas eu quero provar para você que na Bíblia Deus fez isso e pode fazer com você. O mesmo Deus de ontem é o de hoje. Amém? Então você vai preencher isso na sua casa em oração e vai trazer para a pastora Adriana, e ela vai levar para mim. Eu só quero que você se lembre que toda quinta-feira nós vamos estar jejuando por vocês, até que você se torne um bilionário em nome de Jesus. Eu quero pregar hoje sobre uma parábola. Abra sua Bíblia comigo, por favor.
no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Eu sei que vocês estavam esperando eu pregar uma parábola, mas vou pregar sobre outra parábola. Jesus estava aqui na última semana de vida, ele estava no templo, e ele vai contar essa parábola para alguns religiosos que ali estavam, fariseus, saduceus, escribas, alguns sacerdotes que estavam ali no pátio do templo, mas também para muita gente que ali estava, seus discípulos. Ele já tinha falado sobre duas parábolas, uma sobre os 2 filhos e outra sobre os lavradores maus, e ele falava disso a respeito de como aqueles religiosos rejeitavam a pessoa de Jesus. E mesmo conhecendo as Escrituras, eles não sabiam identificar que ele era quem ele era. E ele começa a contar aqui uma parábola, e ele diz assim: então Jesus respondendo, tornou-lhe a falar-lhes por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou uma festa de casamento, ou é semelhante a um certo rei que celebrou o casamento do seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, tudo está pronto, vinde às festas do casamento. Eles, porém, não fazendo caso, foram cada um para o seu negócio, um para o campo, e outros, apoderando-se dos servos, bateram neles e os mataram. O rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: a festa do casamento está pronta, na verdade, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. O rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias, e disse-lhe: amigo, como você entrou aqui não tendo roupa nupcial? E aquele homem nada respondeu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Bom, essa é uma parábola que fala de uma festa de casamento, de um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. E começa dizendo uma coisa muito interessante. Diz aqui o seguinte: Jesus começa falando assim: o reino dos céus, ou o reino de Deus, é como, ou é dessa forma. A maioria de nós não entendemos muito bem o que é o reino de Deus. Nós confundimos aquilo que é o reino de Deus. Alguns pastores, alguns líderes religiosos têm mudado aquilo que é a pregação do reino de Deus. Hoje as pessoas, quando falam de igreja, algumas falam magoadas, ressentidas, por causa de cargos, por a maneira que foi tratado, ou a maneira que foi, não foi devidamente, a pessoa não foi devidamente amada ou honrada. As pessoas se sentem mal, e eu não consigo entender isso muito na minha cabeça. As pessoas pensam que o reino de Deus está ligado a quanto eu possuo, ao carro que eu tenho, ou quanto eu oro, quanto é isso. Mas a Bíblia diz lá em Romanos assim: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é o que mesmo?
justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, como é que alguém que serve a Deus pode ficar chateado na igreja? Tem como? Não tem. Por quê? Porque a igreja, todo mundo aqui é humano, todo mundo erra. Eu já errei muito com os meus irmãos. Eu oro a Deus para não errar. Mas eu não dou conta de visitar todo mundo, eu não dou conta de elogiar todo mundo. Tem dia que eu estou com raiva, tem dia que eu estou triste, tem dia que eu estou chateado, tem dia que eu não quero escutar ninguém. Ou vocês também não têm dia assim? Tem dia que a minha mulher briga comigo, tem dia que eu sinto dor de cabeça, tem dia que eu sinto dor no pé, nas costas. Eu acho que esses dias estão aumentando muito, mas ficar velho é bom por isso. O ruim é morrer muito cedo. Todos nós sentimos essas coisas, mas tem uma coisa que Deus mandou que nós fizéssemos. O maior mandamento é amar quem? A Deus. E o segundo maior? O próximo. E como é que eu devo amar o próximo? João diz: assim como Deus deu a vida pela igreja, você deve dar a vida pelo irmão. O amor cobre a multidão de pecados, o amor cobre a multidão de erros. Então a pessoa que não perdoa porque não ama, não tem amor no coração, e quem não ama não vai para o céu. É simples. Então na igreja você não tem direitos, você tem amor. Meu apóstolo, eu sou apaixonado nele. Por isso quero convocar os obreiros, diáconos, pastores. Nós temos reunião de ministério agora, sexta-feira que vem. Começa sexta-feira com almoço, termina no almoço de sábado. E na sexta-feira à noite nós vamos estar comemorando 50 anos do apóstolo Ulisses lá em Pires do Rio. Então o pastor Ulisses, ele entende o seguinte: se você não andar comigo por amor, eu não preciso de um documento. Eu vou embora com o prédio da igreja, eu que fiz. Vai embora. Se você não estiver comigo por amor, não adianta. Um casamento que se vai e dois moram juntos, morando junto por causa do quê? Por causa do filho. Morando junto por causa do quê? Por causa disso, daquilo, outro. Já imaginou que coisa triste? Eu tenho 40 anos de casado e amo a minha esposa. Nós dois já não somos mais aquela belezura, nós não temos todo aquele empolgamento de antigamente, né? Eu já sou um homem barrigudo, chato, enjoado, fiquei velho, mas nós nos amamos. E o que nos une não é a igreja, é um amor entre nós dois. Não são os nossos filhos, porque os filhos casaram, foram embora. O que nos une é o amor. O Zé Francisco, o pastor Zé, chegava para mim e falava assim: eu sou um herói. Ele não vai lembrar disso, né? Eu sou um herói. Eu falo: o que foi, Zé? 50 anos com a minha mulherzinha, eu sou um herói. E realmente hoje nos nossos dias é assim. O reino de Deus é uma história de amor. Nós precisamos entender isso. Eu não vou pregar sobre o reino de Deus hoje, mas eu quero que vocês entendam que Jesus começa dizendo isso: no reino dos céus é assim, no reino de Deus é assim. E ele dá um exemplo, ele disse assim: é como se um pai preparasse a festa de casamento para o seu filho. Segura aí Mateus capítulo 22 e abre lá em Apocalipse capítulo 19 no verso 7, por favor. Segura aqui que a gente vai voltar lá. Como é que diz aí na sua Bíblia? Apocalipse capítulo 19, verso 7. Quem encontrou? Regozijemo-nos e vamos nos alegrar e demos glória a Ele, a Jesus. Pois chegou a hora do quê? Diga para o irmão que está do seu lado: chegou a hora da festa lá de Mateus. Jesus estava falando do casamento dele, que está descrito aí no livro de Apocalipse. Chegou a hora das bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Como é que está na sua tradução, querida? Então quem é a noiva de Jesus? Quem é a noiva do Cordeiro? A igreja.
Quando uma noiva vai casar, quantas mulheres casaram aqui? Se arrumaram para o dia do casamento. Quem que arruma a noiva? É o noivo? O noivo nem pode ver a noiva no dia, não é assim? Diz que dá azar. Eu não sei quem inventou isso para crente, que vê a noiva dá azar. O cara vê a noiva todo dia, num dia que vai ver, vai dar azar, vê se pode. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte: que você precisa se preparar para encontrar com o noivo. Não é Jesus que vai consertar a sua vida, é você que precisa parar de pecar, é você que precisa ler a Bíblia, é você que precisa se converter, mudar de vida e estar pronto para encontrar com Jesus. Aqui diz assim: cuja noiva a si mesmo ataviou, ou a si mesmo preparou. Você precisa se preparar. Irmãos, hoje em dia tudo pode. No nosso meio tem crente com contatinho, pode prostituir, pode roubar, pode enganar, pode mentir. Tudo é normal. Não é. Não é. Nós temos algumas dificuldades na vida. A Bíblia diz que nos últimos dias aparecerão pessoas que vão ter coceira no ouvido, e elas vão pedir mestres para si que ensinem a elas o que elas querem ouvir. E qualquer um hoje que falar de santidade, que falar de pecado, está lascado. Eu vou falar do inferno daqui a pouco, mas quantas vezes vocês ouviram falar de inferno nos últimos 2 anos? Alguém que pregue sobre o inferno? O inferno é real. A justiça de Deus é real. E a Bíblia diz que eu, como igreja, preciso me preparar. Foi-lhe dado, como é que continua aí? Foi-lhe dado, foi dado à igreja vestir-se como? Leia, por favor, Apocalipse 19:8, eu acho. Linho finíssimo. Linho finíssimo, irmão, são roupas nupciais. Está aqui escrito, é exatamente isso: roupas nupciais, linho finíssimo, resplandecente e puro. Pois o linho fino é o quê? É uma roupa mesmo assim? Como é que está escrito aí? São as ações de justiça dos crentes, atos justos da nossa parte. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse assim: bem-aventurados aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque a nossa justiça é como trapo de imundícia, mas a justiça de Deus sobre nós, a Bíblia diz: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus. A justiça de Deus sobre a nossa vida faz uma diferença. Foi nos dado vestir linho finíssimo. Isso foi nos dado lá na cruz, é o que está escrito aqui: lhes foi dado linho finíssimo e resplandecente. Os meus atos agora precisam justificar aquilo que me foi dado. E a Bíblia diz assim: então me falou o anjo, escreve o quê? Bem-aventurados, felizes os convidados que são chamados à ceia do Cordeiro. Olha para o irmão que está do lado assim: você é feliz, bem-aventurado. Você foi chamado para essa festa. Meus amados irmãos, tem uma festa com a data marcada, com a hora marcada, com o dia marcado. Quem aqui casou com o dia marcado, com hora marcada, no cartório, na igreja, tinha convite, tinha tudo. É assim ou não? Jesus está falando a mesma coisa hoje. Tem uma hora marcada para nós nos encontrarmos com Deus. O povo diz assim: a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Ótimo, mas eu posso saber o mês, o ano, a época. Nós somos obrigados a conhecer o tempo que nós estamos vivendo. Jesus diz para os religiosos: hipócritas, vocês conhecem quando vai fazer frio, vocês sabem quando vai chover, vocês sabem quando uma fruta vai dar as flores lá, vai brotar as flores, mas vocês não conhecem o tempo que vocês estão vivendo. Entendam, tem uma festa pronta, preparada, que eu vou estar lá me encontrando com Jesus, e gostaria muito que você tivesse também. Amém?
Voltando lá para Mateus 22, no verso 3 diz assim: enviou quem? Enviou os seus servos. Quem aqui é servo de Deus? Levanta a mão aí, diga se eu sou servo de Deus. Se você é um servo de Deus, você tem uma ordem. Qual que é a sua ordem? Como é que diz aí? Chame os convidados para a festa. Irmãos, lá no livro de Marcos, capítulo 16, verso 15, não precisa abrir, vocês conhecem de cor, diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos uma ordem do noivo: pregar esse evangelho que salva, pregar o evangelho da salvação. Nós temos um monte de bênçãos, e eu fico triste quando um pregador vem e diz: o melhor de Deus está por vir, irmão, na sua vida. Não, a melhor coisa que Deus teve foi o Filho dele, a salvação que há em Cristo Jesus. Não tem coisa melhor do que essa. Se você faltar um braço e entrar no céu faltando um braço, a Bíblia diz: é melhor que você entre no céu manco, faltando um braço, aleijado, faltando um olho, do que ter tudo isso e ir para o inferno, não é assim? Então, se você ficar curado, ótimo. Se Deus não te curar, como não curou a Paulo, glória a Deus, a graça de Deus me basta. Se você tiver dinheiro, se você acreditar na palavra de Deus, aleluia. E se não, glória a Deus, vou viver com o que eu tenho. Eu já preguei a pé, de bicicleta, andando de ônibus, hoje eu ando de carro. Valdirene já andou a pé, de ônibus, hoje nós chegamos quase juntos aqui. Nós já passamos época de pedir cesta e outras de doar cestas. Nós já passamos época pedindo dinheiro emprestado. De vez em quando a gente empresta, doa, oferta. Irmãos, nós somos servos de um Deus Altíssimo, e nós temos um chamado, e não importa como seja esse chamado, quão duro ele seja, mas nós somos os responsáveis pelo convite. Quando esses servos convidam, o que diz aí? Mas eles, como é que estava aí? Eles não quiseram vir. Então, quantas pessoas você já convidou para vir para a igreja, convidou para fazer alguma coisa e eles não quiseram vir? Isso é normal, faz parte do nosso serviço. Não fique triste. Mas me intriga o que fala depois. Diz assim: enviou outros servos. E mandou esses servos dizer o quê? Matei o bezerro cevado, os bois gordos, está tudo pronto, pode vir. De vez em quando você prega para uma pessoa muito tempo, e ela não vai na sua igreja, não faz nada, você fica grilado, chateado, aí vem um crente de outra igreja, prega para ele, e ele vai. Deus às vezes tem que mandar outros servos, sabe por quê? Porque nem sempre nós obedecemos direito o que Deus mandou fazer. Às vezes a gente fica duro: já falei demais com essa pessoa, eu já insisti demais, não vale nada, se quiser vai para o inferno. Deus me livre você falar assim. Mas a gente pensa no coração, você nunca pensou isso? Aí Deus manda outro servo, vai lá, o cara vai. Mas aqui também os servos vieram e disseram assim: avisa que está tudo pronto. E eu quero mostrar para vocês que essa festa está pronta. A Bíblia diz o seguinte, no livro de Atos, no capítulo 2, no verso 19, Pedro, citando o que está escrito lá no livro de Joel, ele disse assim: acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas, vossos jovens, vossos velhos sonharão, terão visão e profetizarão. Também sobre os meus servos e minhas servas do meu espírito derramarei e eles profetizarão. E aí no verso 19 diz assim: farei o quê? Farei maravilhas no céu e sinais embaixo na terra.
Então Deus diz que nos últimos dias, antes que chegue o dia do Senhor, Ele vai fazer com que aconteçam sinais nos céus e na terra. Então vamos lá, o ano de 2025 começa como um ano tremendo, com sinais nos céus, e nós acabamos o ano de 2024 com sinais na terra. 2024 um monte de sinais na terra, e 2025 começa com sinais nos céus. A começar o ano de 2025 é chamado de o ano do quadrado perfeito. Você pega 45 ao quadrado dá 2025. Então é como se você tivesse um quadrado com 45 lados iguais, né? Cada lado tivesse 45. Tem que explicar isso matematicamente, dá um trabalho. Mas no ano passado nós tivemos sinais na terra, terremotos, maremotos, muita coisa assim. Tudo isso sempre teve, mas algumas coisas foram diferentes. Por exemplo, nós tivemos o deserto da Arábia Saudita cheio de neve, coisa que nunca antes houve. Se isso não for um sinal para você aqui na terra, pode largar de mão. O deserto mais seco do mundo, o deserto do Saara, lá, eu esqueci o nome da nação, acho que na Nigéria, não, me perdoe, no canto aqui de cima, é um dos lugares mais quentes do Saara, inundou, ficou cheio de água. Vocês viram essas fotos, certeza. Vocês viram um dos países lá dos Emirados Árabes, chamado Dubai, as ruas inundadas de água. Nunca aconteceu. O lugar mais quente do mundo é chamado de Vale da Morte. Fica lá nos Estados Unidos, é um vale que no meio, é um enorme vale, que o meio todo é um deserto, dá temperaturas entre 50 e 60 graus todos os dias. Inundou, ficou totalmente inundado. Todos esses lugares, os desertos, foram cheios de água e de neve. Será que isso é um sinal? 2025 começa com 3 sinais nos céus. Na virada do ano nós tivemos uma lua negra, que acontece costumeiramente, mas foi interessante que foi no primeiro dia. Agora no mês de janeiro, no começo de 2025, nós vamos ter 2 alinhamentos de planetas, no planeta, na nossa... Não, aqui no... minha cabeça hoje está uma benção, hein? No nosso sistema solar, nós temos vários planetas. Cada planeta desse tem uma massa, um tamanho, um peso. Ele gira em torno de si numa velocidade, gira em torno do Sol em uma outra velocidade. E imagina cada um desses planetas com tamanhos, massas, velocidades diferentes, se alinhando por um tempo. Você vai poder ver isso a olho nu agora esse mês. O primeiro alinhamento serão os 5 primeiros planetas. E logo 10 dias depois, 15 dias eu acho, 8 planetas estarão alinhados e podendo ser vistos a olho nu por todo mundo. Vocês acham que isso não é um sinal de Deus? Há uma profecia, eu não vou falar porque vai demorar muito, falando que vai haver uma grande volta de judeus para Israel antes da vinda de Jesus, porque haverá uma guerra contra Israel. Israel vai brigar muito, vai ter um problema grave e Jesus volta para ajudá-los. Isso é uma outra história. Mas agora, no fim de novembro, o Sinédrio de Israel, o Sinédrio se reúne desde os dias de antes de Jesus, são 71 rabinos, mestres, autoridades religiosas de Israel, e eles viram o antissemitismo crescendo no mundo de uma forma tal que o mundo se tornou perigoso para os judeus. Tanto que esses dias para trás, um soldado judeu, um soldado israelita teve que fugir do Brasil, porque estava com risco de ser preso por crimes de guerra. Eles então reuniram e deram uma ordem: todos os judeus devem voltar em 2025 para Israel. Todos os judeus, eles deram uma ordem. Se vai ser cumprida, não sei, mas é um sinal.
Eles estão chamando os judeus para voltarem. Nós temos uma guerra aí no mundo sendo armada. E as pessoas me perguntam: pastor, nós vamos ter uma terceira guerra mundial? Eu digo que sim, nós vamos ter. Nós vamos ter duas guerras na Bíblia. Eu não sei como é que vocês vão chamar esse nome dessas guerras, mas a Bíblia chama uma delas de Guerra do Armagedon. A Guerra do Armagedon, uma liga de países vai enfrentar uma outra liga de países. Isso está lá em Ezequiel 36, 37, 38. Mas deixa eu te dar um contexto geral no mundo. Hoje Taiwan está brigando para se libertar da China. A China passa com avião, com navio toda hora lá para tentar trazer um pouco de temor com Taiwan. E os Estados Unidos defendem Taiwan porque Taiwan faz hoje 90%. Se você tem um telefone, a coisa mais importante do telefone é feita em Taiwan. 90% de todos os telefones do mundo, um componente está lá em Taiwan, para vocês terem uma noção. E a China quer dominar isso. E tem um punhado de contextos nisso aí. Você vai ver a Coreia do Norte lançando mísseis com ogivas. E agora Israel está reunindo agora, nesse momento, está tendo uma reunião lá em Israel, não sei se vocês viram, para decidir um terceiro ataque contra o Irã, junto com os Estados Unidos, para atacar as bases de bomba nuclear no Irã. Mas o maior contexto de guerra hoje é com a Rússia e Ucrânia. A Europa está defendendo a Ucrânia, por isso a Ucrânia permanece, porque a Ucrânia, na verdade, é como se fosse a horta, o campo, a fazenda da Europa. Eles produzem muita comida para a Europa, mas também a porta que trava, segura a Rússia de entrar contra a Europa. Mas para que vocês tenham uma noção de como a Europa está hoje, há um aumento exagerado de preço, porque eles dependem do gás que vem da Rússia para aquecer a Europa. E aí agora a Alemanha está visitando todos os bunkers da época da Segunda Guerra Mundial do Hitler, preparando esses bunkers contra ataques aéreos e bombardeiros, preparando todos os lugares para isso. Agora, para 2025, eles remodelaram o orçamento, aumentando não sei quantos %, mas tudo isso vocês podem ver na internet. Vocês podem entrar aí, vocês vão ver lá, preparando um orçamento de guerra para os próximos 5 anos. A França fez a mesma coisa. Países do norte europeu estão preparando os seus cidadãos com folhetos para que eles possam se preparar para a guerra, dizendo o que eles têm que fazer. Tem um país do norte europeu que está comprando, mês passado, dezembro para janeiro, eles estão comprando terrenos para montar cemitério, porque eles entendem que vão ter que sepultar milhares de pessoas. Isso, irmãos, está acontecendo nos seus dias. Mas tem sinais que são mais duros ainda. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 13, no verso 17, diz assim: que vai ter uma marca para ninguém comprar e nem vender. Vocês já viram falar disso ou não? É a marca da besta. Quem não tiver essa marca não compra e não vende. Então, eu já sei que vocês já ouviram falar de economia, e alguém pode dizer assim: vamos dolarizar a economia. O que é isso? É comparar o dinheiro nosso ao dólar americano e passar a usar o dólar aqui. E aí então não tem mais real, não tem mais dinheiro nosso aqui, só vai ter dólar. O Brasil decidiu, e vai ser o primeiro país do mundo a tokenizar a economia do Brasil. Vai acontecer agora em 2025. Como é que é isso, pastor? É um negócio estranho, depois vocês estudem a respeito disso. Mas hoje, se alguém vai vender uma casa, como é que você faz para vender uma casa? Me ajuda aí, Silvia. Vai no cartório, faz uma escritura, o cara paga, registra. Na tokenização acaba com tudo isso. Você tem uma casa, ela é dividida em tokens, você pega aqueles tokens, passa para o outro cara, acabou. É como se fosse uma criptomoeda, mas não é bem uma criptomoeda, mas funciona com blockchain do mesmo jeito. Se você tem um carro, você tem que ir no Detran, passar o carro para outro, titularidade, acabou isso. Você pega o carro, vai vender para o outro, eu passo aqui, você me dá o dinheiro, que vai ser
também digital, e eu passo os tokens do meu carro para você, pronto, acabou. Para o cidadão vai ser uma maravilha. Por outro lado, a economia ou o dinheiro, o Brasil, junto com mais 100 países, instala agora em 2025 a sua moeda digital. O Brasil, a moeda chama Drex. Desde 2023 nós estamos fazendo transações experimentais. Já fizeram transação entre 2 bancos do governo, 2 bancos particulares, já fizeram entre banco particular e banco do governo, e está pronto para a instalação do Drex. Como é que vai ser isso? Drex é simples, não tem mais dinheiro vivo. Quem aqui tem dinheiro no bolso hoje? Alguém tem dinheiro no bolso aí? O que vocês usam para pagar hoje? Pix, cartão. Antigamente a gente andava com um talão de cheque no bolso, e o banco dava cartão para a gente, você não queria. Não, eu quero meu talão de cheques, não é assim? Tem quanto tempo que você não vê um talão de cheque? É muitos anos, ninguém aceita cheque mais, eu acho, né? Lá aceita cheque, lá no hospital? Tem que aceitar, né? É obrigado. Mas imagine vocês uma coisa, não tem mais dinheiro vivo. Todo o seu dinheiro é cartão agora, é digital. Vocês conseguem entender isso? Então imagine só uma coisa. Se alguém não gostar do seu jeito e dizer assim: você não pode gastar seu dinheiro com carro, você só pode gastar dinheiro com comida. E só pode ser 3 quilômetros em volta da sua casa para ajudar o mercado local. Você não pode comprar em outro lugar. Se alguém disser assim: vocês não podem viajar, vocês não podem comprar gasolina e nem passagem aérea. Vocês acham que isso é difícil de controlar ou não? Não. Inclusive já funciona hoje. Quem tem cartão de crédito, que dá o cartão para a mulher, eu não posso contar esse segredo. Mas você vai lá no aplicativo e coloca assim: esse cartão não pode comprar roupa, não pode comprar sapato, não pode comprar em determinadas lojas, só pode comprar comida. Vocês sabiam que tem isso no seu cartão de crédito? Mas tem, já funciona. A partir de 2025, todo brasileiro que fizer uma transação, ou que a soma das transações durante um mês passarem de 5 mil, vai ter que ser declarado. O Pix foi uma bênção, mas agora ele está rastreando você, porque sabe quem foi, para onde vai, de onde vem, e o dinheiro será rastreado. O próximo passo disso é controlar como você vai gastar seu dinheiro. Pastor, isso está longe de acontecer. Não, já está acontecendo aqui no Brasil, você já está sendo monitorado. Não existe mais na minha cabeça o tal do sigilo bancário. Eu não sei porquê, meu pastor, porque a OAB não entrou contra isso, não falou nada, porque agora toda transação de 2 mil para cima, eles estão informando. Qualquer transação de 2 mil, hoje, se você vai sacar um dinheiro no banco, você tem que falar por que você está sacando, como que você vai gastar aquele dinheiro e quem vai pegar o seu dinheiro. Sabia disso? Vocês já tentaram sacar dinheiro no banco hoje, uma quantia maior? O dinheiro é seu, mas se você vai tirar do banco, você tem que explicar por quê, para quê e para quem. Na China hoje nós temos, você pode olhar aí na internet, nós temos o que eles chamam de capital social. Se você não é bom como eles querem, você não tem direito, seus direitos vão sendo cortados, você vai sendo castigado, não podendo gastar. Isso é terrível. Mas tem outras coisas e tem um monte de sinais que eu posso mostrar a vocês de que essa festa está pronta, mas tem alguns que eu gostaria de falar a vocês. Por exemplo, nas aberturas de Copa, de Olimpíadas, nas aberturas dos shows, nós estamos vendo muitos símbolos religiosos falando do anticristo. Cavalo branco,
na copa saiu um negócio da areia, saiu outro negócio da água. O que é aquilo? Passagem de Apocalipse 13 falando do surgimento das bestas. Se você vê algum tempo atrás, nas Olimpíadas de Londres, eles mostraram o povo dançando com camas e um monte de gente doente. No ano seguinte veio a Covid. Todas as aberturas de shows e festas e campeonatos estão falando do anticristo. Vocês já repararam isso? O último show da Madonna, a música que ela lançou, ela estava grávida de quem? Do anticristo. Todos estão anunciando a chegada do anticristo. O que é isso, pastor? Simples. Eles estão dizendo: o nosso rei está chegando. Eles estão anunciando isso. Num show aqui em São Paulo, um cara cantou uma música lá que outro rapper fabricou a música, e o autor da música, depois que ele cantou, ele veio para frente e disse assim: vocês não serão arrebatados. Tem um vídeo meu mostrando o cara fazendo isso lá. Me segue lá no Instagram que vocês vão ver isso. Vocês vão para o inferno comigo. Milhares de jovens estavam lá. O que os jovens falaram? Vamos para o inferno. Sério. Sabe por que isso está acontecendo? Porque os servos do Senhor estão muito acomodados aqui dentro, e nós não estamos saindo para convidar. Mas o diabo está convidando as pessoas muito claramente: vocês não serão arrebatados, vocês vão para o inferno comigo. E as pessoas estão indo. Nós estamos pregando um evangelho que não é tão legal, um evangelho que não é tão verdadeiro. Nós precisamos falar da vinda do Messias. Quero dar mais um sinal e eu vou terminar a mensagem aqui. Tecnologia. A Bíblia diz em Daniel que nos últimos dias a ciência, o conhecimento se multiplicaria. Eu preciso de explicar sobre isso ou não? Tem necessidade, né? Quem aqui é velho bastante que já viu os desenhos dos Jetsons? Alguém assistiu Jetsons? Zé de Abreu, você é velho, você não assistiu não? Será que só nós que assistimos os Jetsons? Os Jetsons eram uma loucura, porque eles andavam em drones. Os caras estão andando hoje igual os Jetsons. Eles conversavam por telefone e falavam olhando. Nós fazemos isso hoje com a maior naturalidade do mundo. Os Jetsons tinham uma empregada doméstica que era um robô. Alguém lembra o nome da empregada? Era Rose. O Elon Musk inventou agora a Rose para todo mundo. Todo mundo hoje pode ter uma empregada robô. Estava cortando o cabelo do Elon Musk lá, o cara, o robô. Irmãos, eu não preciso de explicar sobre o aumento da ciência, da tecnologia. Eu posso dizer para vocês uma coisa: a festa está pronta. A Bíblia diz que esses outros convidados foram, mas os convidados não se importaram com o convite. Cada um foi tratar dos seus negócios. Um foi para a fazenda, o outro foi para o armazém. E a vida continua desse jeito. Eu pergunto a vocês: o que tem de errado em ter uma fazenda? O que tem de errado em ter negócios? Nada. O que tem de errado em cuidar da vida financeira? Nada, irmãos. Mas quando isso se torna maior do que Deus, isso é um problema. O que acontece hoje? A pessoa está aqui na igreja e tem um sistema de Deus para saber se Ele pode te abençoar ou não. Deus diz assim: quem é fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Eu cansei de ver crente falando assim: pastor, eu não faço nada porque eu não tenho nada, mas o dia que eu tiver, eu vou ajudar a igreja. Eu falo: irmão, a igreja não precisa de sua ajuda, nem Deus. Deus precisa de sua fidelidade, e você nunca vai ter. Porque se agora que você tem pouco, você não é fiel, quando você tiver também você não vai. Esse é o padrão de Deus. Quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Tem gente que fala: você não tem dó dos irmãozinhos lá que vai lá e dá o dízimo, a mulher lava a roupa? Eu falei: eu tenho alegria, eu tenho felicidade, porque aquela mulher, aquela pessoa vai transformar a vida dela, porque quando ela é fiel no pouco, Deus coloca ela no muito.
E você precisa aprender isso. Aquelas pessoas que ganham dinheiro e depois elas falam assim: eu não tenho tempo, estou trabalhando demais. Você já viu isso? Por que você não vem na igreja? Pastor, está difícil demais, estou trabalhando muito, graças a Deus estou vendendo muito, está tudo muito bom. O Deus dela não é mais Jesus, é o dinheiro, ela está servindo o dinheiro. Ele chama os empregados e alguns desses empregados, aqueles convidados, batem neles e fazem o quê? Matam. E aí o que o rei, olha aí para mim, Mateus 22, verso 7, né? O que ele diz? Então o que aconteceu? Aquele rei ficou o quê? Encolerizado, irou-se, ficou com raiva. Irmão, será que Deus fica com raiva? Tem alguma coisa que pode deixar Deus com raiva? Tem. É quando os servos dele são martirizados e são assassinados. Deixa eu contar um negócio para vocês. Tem um monte de país hoje ardendo em guerras, pegando fogo, sendo destruído, e vocês vão me dizer assim: pastor, guerra demais, maldade. Mas a maioria desses lugares, os servos de Deus foram perseguidos, maltratados, e alguns foram mortos ali. Vocês vão ver nesses países, eu não quero falar mal de país árabe, isso, aquilo, outro. Alguém vem e diz assim: pastor, por que acontece uma tragédia como aquela agora lá na Califórnia? Tudo foi queimado, estava tudo queimado. Por que isso acontece? Irmãos, está escrito aqui que Deus faz o quê? Incendiou suas cidades. Eu não quero comentar sobre isso, mas queria que você prestasse atenção no que a palavra de Deus diz. Nós precisamos fazer o que Deus chamou os servos dele para fazer agora. O que ele diz aí? No verso 8? Aliás, no verso 9. O que é para fazer? Irmãos, antigamente nós ia para a praça, eu mais o Zé, quantas vezes nós pregamos em velório, né, Zé? O Zé tocava, a Graça cantava, eu pregava, gente convertia, a gente ia para a praça, pregava dentro dos ônibus. Outro dia eu fiquei apaixonado, eu vi um videozinho do TikTok, uma mulher levantou, eu só achei ruim que ela não fez no começo da viagem, ela fez no final. Ela levantou: senhores passageiros, falou em inglês e pregou para aquele povo dizendo o seguinte, falou em inglês e português, né? A mulher é fluente. Vocês estão pegando as malas, estão descendo do avião, mas vocês vão tudo para o inferno se vocês não converterem. Em outras palavras, ela falou isso, pregou uns 5 minutos, todo mundo ficou calado, e ela orou para aquele povo. Eu falei assim: gente, eu nunca tive coragem de fazer isso. Eu pregava nos ônibus, eu entrava no ônibus e falava de Pires do Rio para Goiânia, estrada de chão, e aprendi com o pastor Ulisses: gente, essa estrada é perigosa, pode ser que morra todo mundo, mas se vocês for morrer, vamos orar agora para não morrer, para Deus cuidar de nós. Queridos, nós perdemos a alegria de ganhar almas para Jesus. Nós precisamos voltar aí para a esquina, aí para as encruzilhadas, para as praças, para onde tem gente, pregar a palavra. E Jesus diz: vai lá e faz uma coisa, que aqui tem uma preocupação que eu queria dar essa preocupação aos pastores e líderes que aqui estão. A gente fala assim: Deus não está preocupado com quantidade, Deus está preocupado com a qualidade das pessoas. Mentira. Deus é lógico que se preocupa que o seu povo seja um povo qualificado, como obreiro que maneja bem a palavra. Mas ele disse assim: para que a minha casa esteja cheia. Deus se preocupa sim que a casa dele esteja cheia, e ele mandou trazer gente boa e gente ruim. Está aqui dizendo: encontraram gente boa e gente ruim, e trouxeram para a festa.
e entrar para a festa. E quando o rei chegou lá, olhou um cara que não tinha roupa nupcial, e nós lemos lá em Apocalipse que roupa nupcial é linho, que são atos de justiça. O que ele mandou fazer? Pega esse cara, amarra e lança aonde tem o que mesmo? Choro e ranger de dente. Onde é que é isso? Na Bíblia, lá em Apocalipse, fala que é o inferno. Então, como eu disse a vocês, hoje está errado pregar sobre o inferno. Ninguém fala sobre juízo, porque a graça de Deus perdoa tudo, paga tudo. A graça de Deus não volta e vocês estão tudo bem. Mas deixa eu te perguntar um negócio aqui, eu vou terminar agora em nome de Jesus. Nós recebemos uma oração que Jesus nos ensinou, e no meio dessa oração diz assim: Senhor, perdoa os meus erros. Como o quê? Como eu perdoo os erros da Valdirene comigo. Agora, se eu não perdoar a Valdirene, Deus me perdoa? Sim ou não? Se Deus não me perdoa, cadê a graça de Deus? E aí então eu posso ir para o céu sem perdoar a Valdirene, irmãos? Sim ou não? A Bíblia diz lá no livro de Hebreus: ninguém se prive da graça de Deus, deixando brotar no seu coração raiz de amargura. Meus amados irmãos, nós temos visto um monte de pregações por aqui hoje que nos falam de muitas coisas, mas eu quero te trazer um alerta nessa noite. A festa do nosso casamento está pronta, está tudo pronto. O boi foi morto, os novilhos estão mortos, está tudo pronto. Deus está convidando os convidados. Deus nos chamou como servos para trazer os convidados, encher a casa dele, porque chegou a hora da festa. E não é de qualquer jeito que nós devemos estar nessa festa. Quem não vestir da justiça de Deus, quem não lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, não vai poder ficar aqui, vai para o inferno. Nós precisamos ensinar salvação e também santidade, como nós devemos viver. Que nesse ano de 2025 a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, a bênção da salvação permaneça sobre a sua vida, que você viva uma vida de santidade e que você encontre todos os dias com Deus que te ama, a cada manhã, a cada noite, durante o dia, que o Espírito Santo de Deus te guie e te ilumine em todos os lugares. Eu creio no amor de Deus e eu creio que Deus é poderoso. Terminando Apocalipse 22, 14, se você puder abrir sua Bíblia. Bem-aventurados, felizes aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pela cidade, pela porta, cidade de Jerusalém. Nós vamos à Nova Jerusalém. O que nos dá autoridade para entrar é a justiça de Deus que nós precisamos vestir. Hoje eu quero orar por vocês. Eu vou pedir o pastor Dorietes que suba para cá, ele vai